O cheiro do almoço dominava a sala, um aroma acolhedor que prometia união familiar. Mas, em meio a risadas e conversas animadas, havia uma tensão palpável. Uma mulher, com a postura imponente e o olhar afiado, observava cada movimento. Ela era a matriarca, e a presença do genro a incomodava. A mesa estava repleta de pratos coloridos, mas a atenção da sogra se concentrava em alguém que se sentava à sua frente. Ele parecia tranquilo, sorridente, mas havia algo em sua postura que entregava um leve nervosismo. Esse alguém sabia que todos os olhos estavam sobre ele, avaliando-o. Um teste silencioso. A sogra não escondia sua desconfiança. Palavras não eram necessárias, o olhar já dizia tudo. Quem é esse genro, afinal? Pensava. Ele, por sua vez, tentava se manter firme, mas a pressão era intensa. O clima estava carregado. Alguns membros da família trocavam olhares cúmplices, como se soubessem de um segredo que ele ignorava. Riam, comentavam sobre negócios, conquistas, e ele, mesmo sem ser convidado, ponderava sobre sua própria trajetória. Era uma mente inquieta, um sonhador que se tornará um realizador. Mas ali, naquela mesa, era apenas a figura do genro, um estranho aos olhos da sogra. A sogra começou a falar. Sua voz ressoava com autoridade. Comentava sobre valores, tradição, e como a família sempre priorizar integridade em primeiro lugar. A mensagem estava clara: dinheiro e sucesso não eram suficientes se não houvesse caráter. O genro sentiu o peso das palavras. Cada sílaba era como uma faca, cortando a possibilidade de aceitação. Ele pensou nas suas 12 empresas, no trabalho árduo que o levou até ali. Riqueza não era apenas material. Era a capacidade de sonhar, de lutar, de superar barreiras. Mas a sogra não estava interessada em suas vitórias. Para ela, ele era apenas um risco. E naquela fração de segundo, tudo parecia perdido. Um cheque de 500 mil, que poderia simbolizar um futuro promissor, rasgava-se na mente dela como um compromisso quebrado. Mas o que aconteceria se ela soubesse a verdade? Como reagiria se descobrisse que aquele genro, tão desprezado, também era um pilar de força? A tensão aumentou, e o silêncio se fez pesado. Ele olhou nos olhos dela. O que estava em jogo ali não era apenas um almoço. Era a construção de um novo laço, ou talvez a destruição de um sonho. O ambiente fervia. O que ela faria em seguida? A resposta estava prestes a mudar tudo. Era uma tarde comum, até que a revelação mudou tudo. A sogra, com um sorriso no rosto, decidiu compartilhar com a família um segredo guardado a 7 chaves e sua fortuna. Olhares se cruzaram, a tensão no ar era palpável. Ninguém esperava que aquela mulher, que sempre parecia tão simples, tivesse uma conta bancária recheada. O clima na sala, antes leve, tornou-se denso. Alguém, na mesa, se lembrou de como sempre foram críticos do genro. Ele não é bom o suficiente, diziam. Não tem ambição, comentavam em sussurros. Mas agora, a realidade estava prestes a ser desmascarada. O genro, que muitas vezes havia se sentido pressionado a provar seu valor, estava à beira de um colapso. Ele sempre acreditou que a riqueza era um fardo. Mas agora, ele não poderia ignorar o peso das expectativas que surgiam com a revelação da sogra. As promessas de amor e aceitação foram substituídas por olhares avaliativos. A sogra, com seu ar de superioridade, começou a falar sobre investimentos, luxo e segurança financeira. E enquanto ela se perdia, radiando em sua nova realidade, o genro sentiu o peso da dúvida. Ele sabia que as coisas mudariam. A riqueza, antes um conceito distante, agora era uma sombra pairando sobre ele. As interações familiares se tornaram um jogo de aparências. Todos se esforçavam para impressionar a matriarca, enquanto ele, o genro, se sentia sufocado. E agora, quem eu sou? Se perguntava. Ele tinha 12 empresas, mas como isso importava se o olhar da sogra permanecia sempre crítico e avaliador? O que valia mais, a riqueza material ou a aceitação familiar? Ele sabia que a riqueza não se resumia a bens materiais. A verdadeira fortuna estava nas relações, nos laços que eram construídos com amor e respeito. Mas agora, tudo parecia mais complicado. Ele estava pressionado a se encaixar em um molde que não era seu. O que fazer quando a medida de valor da família se baseava no que se possui e não no que se é?
A sogra, que rasgara o cheque de 500 mil, não tinha ideia do que estava por vir. O genro, determinado a se libertar daquele peso, percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que ele faria a seguir? Com um futuro incerto, ele sabia que precisava agir. A riqueza poderia mudar tudo, mas o que ele queria realmente? A resposta poderia fazer ou quebrar esse laço familiar. E, assim, a história apenas começava a se desenrolar. Você já se sentiu sozinho mesmo cercado por pessoas que deveriam te apoiar? Essa pessoa se lembrava bem do dia em que decidiu compartilhar seus sonhos com a família. Ele tinha visões grandiosas, ideias que poderiam transformar sua vida e a de muitos ao seu redor. Ele queria criar algo significativo, algo que não fosse apenas dinheiro, mas uma oportunidade de impactar vidas. Quando ele começou a falar, seus olhos brilhavam. Havia paixão em cada palavra. Mas ao invés de aplausos, ele encontrou olhares de desdém. A sogra, com seu ar de superioridade, interrompeu. Sonhos são para os fracos, você precisa de um emprego de verdade, disse ela, enquanto todos ao redor assentiam em concordância. Uma onda de frustração invadiu seu coração. Ele esperava apoio, um simples "o você consegue", mas o que recebeu foi o frio da indiferença. Aquela conversa se transformou em um eco na sua mente, um lembrete de que, muitas vezes, quem deveria ser seu maior suporte pode se tornar seu maior obstáculo. Ele pensou, por que é tão difícil para alguns verem o potencial onde só enxergam riscos? O gosto amargo da rejeição o acompanhou. Ele percebeu que para muitos, a riqueza é medida apenas em números, em cheques que podem ser rasgados em um instante. Mas ele sabia que a verdadeira riqueza transcende isso. Era sobre criar, inovar, e dar vida às suas ideias. E se outros não podiam ver, isso não significava que ele não podia. Justamente por isso, ele se lembrou da importância de encontrar um espaço onde seus sonhos pudessem florescer. E ali, naquele momento de frustração, plantou a semente da determinação. Ele decidiu não desistir. Ele se lembrou de que a vida é feita de histórias e que cada um tem a sua. Uma história que pode ser contada de várias maneiras. E para quem passa por isso, a luta não é em vão, mas um caminho para a transformação. Agora, ele tinha um novo objetivo. Mas a dúvida ainda persistia: será que algum dia receberia o reconhecimento que tanto desejava? Ou continuaria a lutar em silêncio, sem que os outros percebessem seu verdadeiro valor? O que ele não sabia é que a vida estava prestes a dar uma reviravolta. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. O olhar dela dizia mais do que palavras. A sala estava tensa, o ar pesado. Alguém respirava fundo, tentando encontrar coragem. A sogra, em seu trono de crítica, encarava o genro, como se fosse a última oportunidade de salvá-lo da própria ambição. Você só pensa em dinheiro. A frase ecoou, estilhaçando o silêncio. A raiva começava a ferver. Ele sentia a injustiça pulsar em suas veias. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre sonhos, sobre conquistas. Mas, para ela, a riqueza era sinônimo de ambição desenfreada. Você não vê? Esse desejo por sucesso vai te consumir. O jovem genro pensou nas 12 empresas sob sua responsabilidade. O esforço, as noites sem dormir e os desafios enfrentados. Aquela fala cortante parecia ignorar toda a jornada. A sogra, com suas crenças enraizadas, não via além de um cheque rasgado. Um gesto que pretendia ser um aviso, mas que soava mais como um ataque. Muitos já passaram por algo assim. O conflito entre gerações, a divergência de valores. Onde um vê oportunidade, o outro vê ganância. Ele se perguntava até que ponto era razoável querer mais? A ambição, na visão dela, era um risco. Um desvio do caminho seguro, do que era aceitável. Mas o que ele via? A riqueza não se limitava ao que era material. Ele olhou nos olhos dela, tentando decifrar a fonte de sua raiva. Medo? Insegurança? Ou apenas o desejo de que o filho se conformasse com a vida simples? Ela não entendia que para ele, o sucesso não era apenas dinheiro. Era a liberdade de criar, de inovar, de deixar um legado. A verdadeira riqueza, talvez, fosse a habilidade de transformar sonhos em realidades. O atrito estava em seu auge. Ela não se conteve.
Você vai acabar sozinho, se continuar assim. As palavras cortaram o ar, como uma faca afiada. Um aviso amargo, uma profecia sombria. Mas ele não podia ceder. Não quando o futuro estava em suas mãos. A cada segundo, a tensão se intensificava. Ele podia sentir a pressão se acumulando. Mas, no fundo, havia uma certeza crescente. O que realmente importava era a capacidade de sonhar e de lutar por isso. Ele não ia desistir. No clímax daquela discussão, uma pergunta pairou no ar: até onde a ambição de alguém pode levar? E, ao mesmo tempo, como a falta dela pode aprisionar? O genro respirou profundamente, sabendo que estava prestes a decidir seu caminho. A sala estava tensa, e o silêncio quase palpável. Alguém respirou fundo antes de abrir a boca. O genro, com a confiança de quem já enfrentou muitos desafios, decidiu mostrar à sogra um pouco do que havia construído. Ele tinha 12 empresas, sonhos transformados em realidade. Mas, naquele momento, diante dela, isso parecia insignificante. Olha, eu tenho projetos que vão muito além do que você imagina, ele disse, a voz firme, mas um leve tremor denunciava a ansiedade. Ele começou a apresentar números, gráficos, ideias. Cada palavra parecia carregar o peso do seu esforço, da sua luta. Mas, ao olhá-la, ele viu que a expressão dela não mudava. Era ceticismo puro. Ela cruzou os braços, os olhos brilhando com uma mistura de desconfiança e desdém. E você acha que isso é suficiente? Quantas dessas empresas realmente dão lucro? A pergunta bateu como um soco no estômago. O genro parou. O que ele realmente tinha? Apenas números em uma tela ou algo mais profundo? Muitos, ao ouvirem a frase de alguém próximo, podem sentir a mesma inquietação. O que há por trás dos números? Ele lembrou de todas as noites em claro, das horas dedicadas, das decisões difíceis. Mas, ali, parecia que tudo isso não importava. Você pode me mostrar o que realmente construiu? Ela insistiu, como se testar sua coragem. O genro se debatedeu internamente. Ele queria gritar que a riqueza não era apenas material. Era a determinação, a paixão, o desejo de fazer a diferença. Mas as palavras pareciam não vir. Ele se lembrou de uma frase que ouviu uma vez: a verdadeira riqueza está no que você se torna. Mas como explicar isso a alguém que parecia apenas ver números? A desconfiança dela era um obstáculo, um muro que ele não sabia como escalar. O ambiente estava carregado de tensão. Ele respirou fundo e decidiu que não deixaria a dúvida vencesse. Eu posso te mostrar. Mas precisa confiar em mim. O que eu tenho vai além do que você vê. O silêncio novamente tomou conta, e a sogra o observou com uma expressão que misturava dúvida e curiosidade. O que realmente aconteceria a seguir? Ele estava prestes a revelar não apenas seus negócios, mas a essência da sua jornada. O medo e a esperança se encontravam em um único ponto, naquele momento decisivo. Mas ele sabia, e a verdadeira prova estava apenas começando. O que mais poderia ser descoberto? Um cheque de R$ 500.000. Um ato que poderia mudar tudo. Mas, em vez disso, ele se despedaçou no ar, como sonhos desfeitos. Alguém se sentou à mesa, cercado pela família, a expectativa pulsando no ar. A sogra, rica e poderosa, olhou fixamente para o genro. O desprezo dançava em seu olhar, como se ele fosse apenas uma sombra no canto da sala. Esse é o seu valor? Ela riu, uma risada que ecoava como um golpe. Um cheque de 500 mil? Para quem? O genro, com a humildade no rosto, não respondeu. O silêncio foi mais poderoso que qualquer palavra. Em um movimento brusco, a sogra agarrou o cheque, erguendo-o como um troféu, e rasgou-o diante de todos. O som do papel se despedaçando foi como um trovão. A humilhação envolveu o genro como uma névoa pesada. Ele sentiu seus olhos arderem. O que fazer quando a própria família ignora o seu valor? Quando a riqueza material ofusca a riqueza de espírito? Mas, ao olhar ao redor, viu os rostos da família. Alguns pareciam inquietos, outros, cúmplices do desprezo. Naquele instante, algo mudou. Uma faísca de determinação surgiu dentro dele. Ele não era apenas um genro qualquer.
Era um homem que havia construído seu caminho com trabalho duro, visão e, acima de tudo, resiliência. As 12 empresas que ele possuía eram fruto de noites mal dormidas, de erros e acertos, de aprendizado constante. Enquanto sua sogra achava que dinheiro era tudo, ele sabia que riqueza ia muito além de números em uma conta. A humilhação não o quebrou. Pelo contrário, acendeu uma chama dentro dele. Ele respirou fundo, sentindo a carga daquela sala. O desprezo da sogra era apenas uma máscara para sua própria insegurança. A vida é feita de momentos como aquele, em que o verdadeiro valor se revela, mesmo quando os outros não conseguem enxergar. E, como se o universo estivesse escutando, uma ideia brilhante cruzou sua mente. Seria o momento de mostrar a todos que a verdadeira riqueza não é apenas material? Ele sorriu, mas não para a sogra. Um sorriso de quem sabe que o futuro é construído por suas próprias mãos. E o que ela não sabia era que tudo estava prestes a mudar. Um ato que vai mudar tudo. Um genro determinado, um cheque rasgado, uma vida prestes a se transformar. O que vem a seguir? A sala estava em uma tensão palpável. O silêncio só era quebrado pelo som do cheque sendo rasgado. Aquela cena, que parecia uma trama de filme, agora era realidade. Todos os olhares se voltaram para o centro, onde a sogra, com expressão de desprezo, havia acabado de mostrar seu desdém. Um cheque de 500 mil na frente de todos, um valor que para muitos seria um sonho. Mas para ela, era apenas uma mancha na reputação da sua família. O que ninguém esperava era a expressão do genro. Ele apenas observava, impassível, enquanto as expressões ao seu redor mudavam rapidamente de descrença para choque. Aquela reação era inesperada. A sogra acreditava que sua atitude mostraria poder, que a humilhação poderia ser feita com um simples gesto. E sua família, que sempre apoiou suas opiniões, agora parecia confusa. Todos estavam ali, mas ninguém sabia exatamente o que pensar ou o que fazer. Os olhares se cruzavam, e os murmúrios começaram a surgir. Como ela pôde fazer isso? Ele vai reagir? As perguntas pairavam no ar. Havia uma mistura de vergonha, raiva, incredulidade. Cada membro da família estava preso em sua própria cabeça, tentando processar o que acabavam de ver. Enquanto isso, o genro manteve-se em silêncio. Ele já tinha seus próprios pensamentos, sua própria vida construída, longe do julgamento que o cercava. Mas naquele momento, diante da família, a situação se tornava complexa. Enquanto todos esperavam que ele reagisse com indignação, ele apenas respirou fundo. E então, algo no seu olhar mudou. Era uma mistura de compreensão e resignação. Ele sabia que a riqueza não se media apenas em números ou em cheques rasgados. Tinha uma visão mais ampla do que significava sucesso, do que ia além das aparências. A verdadeira riqueza estava nas experiências, nas relações que cultivava, nos aprendizados que acumulava. E, de repente, a sogra, que pensava estar no controle, havia desencadeado uma reflexão profunda não apenas nele, mas em todos os presentes. E agora, pensou a família. O que todos iriam fazer com essa revelação? A dinâmica estava prestes a mudar. O genro tinha suas próprias batalhas e conquistas, e a humilhação, embora dolorosa, não definia quem ele era. Agora, mais do que nunca, a riqueza se mostrava como uma questão de perspectiva. E a sala, que antes estava cheia de tensão, agora se tornava um campo de batalha emocional. O que aconteceria a seguir? A resposta estava prestes a ser revelada. O ar estava pesado. Todos os olhares se voltaram para ele. Essa pessoa, que sempre foi visto como o genro comum, levantou-se lentamente. O som da cadeira arrastando no chão ecoou, criando uma tensão palpável. Ele respirou fundo, sentindo o peso da expectativa. A sogra, com seu cheque de 5 centenas de mil, ainda em suas mãos, parecia triunfante. Mas ali, diante de todos, ele não podia se deixar abalar. Eu não sou apenas o genro que você imagina, começou ele, com uma voz firme. As palavras saíam como se cada sílaba carregasse um propósito. Eu construí um caminho. E não é sobre o que você vê na superfície. O murmúrio na sala aumentou. A reação da família era uma mistura de surpresa e ceticismo. Ele sentia a pressão, mas também a determinação crescente dentro dele. O que você considera riqueza é apenas uma fração do que eu realmente possuo,
continuou, enquanto o olhar da sogra baixava lentamente para o cheque que agora se tornava insignificante. Eu tenho 12 empresas. E cada uma delas representa muito mais do que lucros e números. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem nas mentes de quem o ouvia. Elas representam a perseverança, a resiliência e o trabalho duro. A sala estava em silêncio absoluto. A tensão que antes existia agora havia se transformado em uma mistura de confusão e admiração. Aquela figura que antes parecia tão frágil agora se erguia como um verdadeiro homem de negócios. Ele não apenas se afirmava, mas desafiava a visão estreita que muitos tinham sobre riqueza. Eu construí cada uma dessas empresas do zero. E o que as faz valiosas não é o capital, mas a paixão e a determinação que coloquei em cada projeto. Ele olhou diretamente para a sogra, que agora parecia atordoada. O verdadeiro valor está nas experiências, nas relações que eu criei, e na minha capacidade de transformar desafios em oportunidades. O clima na sala havia mudado. Ele sabia que não estava ali apenas para se defender, mas para inspirar. Para mostrar que a riqueza, muitas vezes, não é medida pelo que se possui, mas pelo que se é. O brilho em seus olhos refletia a luz de um recomeço. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. O silêncio foi quebrado, mas ele sabia que a verdadeira conversa estava apenas começando. A sala estava em silêncio profundo. Apenas o sussurro do papel rasgando preenchia o ar. A sogra, com expressão de desdém, olhava o cheque partido em suas mãos, um símbolo de desprezo. Para ela, aqueles 500 mil eram mais que dinheiro, eram a prova de que sua visão do mundo era inquestionável. Mas, naquele momento, algo dentro dele se inflamou. Ele respirou fundo. A pressão da sala parecia aumentar. Você não sabe, mas eu sou o dono de 12 empresas, disse alguém, a voz firme, quebrando a tensão. As palavras ecoaram, como um desafio. A incredulidade da sogra era palpável. O olhar dela alternava entre surpresa e dúvida. Ninguém esperava isso. Todo o orgulho que ela sentia por sua filha e uma mulher forte, bem-sucedida e independente, e se chocava contra a realidade que aquele genro apresentava. Ele não era um simples genro. Era alguém que, por trás de portas fechadas, havia construído um império. Cada empresa era uma história de esforço, sacrifício e uma visão que poucos podiam ver. Enquanto a sogra processava essa nova informação, ele percebeu que o orgulho estava florescendo dentro dele. Não apenas pelo que havia conquistado, mas pela jornada que o levou até ali. Ela ainda processava, mas ele podia ver as fissuras na armadura dela. A riqueza que ele construíra não era apenas material, era um testemunho de resiliência. Era sobre a força de criar e inovar em um mundo que muitas vezes não acreditava nele. O olhar dela começou a mudar, mas ainda havia uma sombra de dúvida. Como você fez isso? Ela perguntou, a incredulidade ainda presente. Ele sorriu, sabendo que havia muito a partilhar. Todo dia é uma nova oportunidade. Você só precisa acreditar. As palavras estavam carregadas de significado, e enquanto ele falava, a sala parecia se aquecer. O orgulho dela começou a brilhar, mas ainda havia um espaço para o desconhecido. A semente da curiosidade estava plantada. Havia uma nova dinâmica no ar. A sogra olhava para ele com um misto de respeito e ceticismo. Mas ele sabia que a verdade estava sendo revelada. A dúvida poderia se transformar em admiração. Mas, o que mais importava? O que ele havia construído não era apenas sobre dinheiro. Era sobre liberdade, escolhas, e principalmente, sobre família. A riqueza não se limitava a números em uma conta bancária. Para ele, era sobre o legado que se deixava. E enquanto o silêncio se instalava novamente, um pensamento pairava no ar e se a visão dela mudasse, como isso poderia transformar a relação? A tensão ainda estava presente, mas havia uma nova expectativa. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O clima estava pesado na sala. A sogra olhava para o genro com uma mistura de incredulidade e raiva. Em um gesto impulsivo, as mãos dela rasgaram um cheque de 500 mil na frente de todos. O som do papel se despedaçando ecoou, como se o tempo tivesse parado. Eu fiz isso porque você não merece, disse ela, a voz tremendo, mas decidida. A tensão crescia. Ele, com um sorriso nervoso, tentava entender o que acabará de acontecer.
A sala estava cheia de olhares constrangidos. Aquela cena, absurda e surreal, era como um filme ruim prestes a desmoronar. Mas, no fundo, a sogra também sentia um conflito. A raiva inicial estava dando lugar a algo mais profundo. O que levará a esse ato? A insegurança? O medo de perder o controle? A dúvida sobre o futuro? Era como se uma tempestade de emoções estivesse se formando dentro dela, cada uma mais intensa que a anterior. Enquanto os outros familiares trocavam olhares, sem saber como reagir, ela resolveu se justificar. Eu faço isso por você. Por sua própria proteção. As palavras saíram sem pensar, mas logo perceberam que não faziam sentido. Todos estavam pensando em quem ela realmente estava tentando proteger. Naquela fração de segundo, a verdade se instalou. A riqueza material era apenas uma parte da história. O verdadeiro valor estava nas relações, nas escolhas que faziam todos os dias. O genro, agora com 12 empresas, tinha construído sua vida com esforço e determinação. Mas a sogra não via isso. Para ela, a riqueza era uma ameaça, uma quebra da tradição, algo que ela não conseguia aceitar. O constrangimento tomou conta da sala. Era palpável, como um manto pesado que envolvia a todos. Podiam sentir a desarmonia no ar, a tensão entre o que era e o que poderia ser. A sogra, percebendo a gravidade do que fizera, hesitou. O olhar dela buscava um sinal de apoio, um afago nas feridas que recém haviam sido abertas. Mas poderia ela se desculpar? Seria possível reparar o que estava feito? A resposta pairava no ar, como uma nuvem prestes a se desfazer. Todos aguardavam, esperando a próxima ação dela. O silêncio ensurdecedor aumentava a pressão, deixando claro que, afinal, a riqueza não se resumia a números. Ela, assim como muitos, precisava entender que a verdadeira fortuna estava nas relações que cultivava, nas escolhas que fazia a cada dia. E agora, com o futuro à frente, o que restaria dessa conexão? A força da família é inegável. Todos na sala começaram a olhar um para o outro, um clima de tensão pairava no ar. Alguém havia rasgado um cheque de $500.000 na frente de todos, e o silêncio cortante parecia ecoar mais alto que as palavras proferidas momentos antes. Mas, inesperadamente, um a um, os olhares se voltaram para uma figura que até então havia sido tratada com desdém. O genro, o destinatário do cheque rasgado, estava ali, firme e sereno. Muitos na sala lembravam de seus esforços, da luta diária que essa pessoa travava para construir algo do zero. Eles sabiam da dedicação, das inúmeras noites em claro, dos dias que pareciam intermináveis. E ali, diante da humilhação, algo começou a mudar. Em vez de se sentir derrotado, ele ergueu a cabeça. Uma nova força emanava dele, uma determinação palpável. Aos poucos, a família começou a perceber que o valor de uma pessoa não está em seu saldo bancário, mas em sua coragem e perseverança. Alguém na mesa sussurrou: "Ele realmente se importa." As palavras, embora ditas em voz baixa, reverberaram na mente de todos. Era verdade. Ele havia investido esforço e amor em cada uma das suas 12 empresas, lutando contra todas as probabilidades. E nesse instante, a mudança de perspectiva familiar começou a acontecer. Os olhares críticos começaram a se suavizar. As conversas antes sussurradas em tom de reprovação agora se transformavam em murmúrios de apoio. Alguém comentou sobre uma ideia brilhante que ele teve, como um dos negócios começou com um simples projeto que, em suas mãos, floresceu. Mais uma vez, as pessoas se lembraram do que realmente importava e da resiliência de alguém que não desistiu ao primeiro obstáculo. O coração da família começou a se alinhar. Em vez de enxergar um genro falido, eles agora viam um lutador. As vozes que antes o criticavam começaram a apoiar sua visão. O valor da união se tornou evidente. Ali, naquela sala, as paredes invisíveis que separavam o passado do presente se desfaziam. E assim, entre olhares de compreensão, palavras de incentivo e um apoio crescente, o clima mudava. Era como se uma nova narrativa estivesse se formando. A riqueza não era apenas material, ela residia na força do apoio familiar, na certeza de que juntos poderiam superar qualquer desafio. No fundo, todos sabiam que aquele cheque rasgado poderia ter sido um divisor de águas. E quando alguém, em um gesto sincero, se levantou e deu um passo à frente, o silêncio foi quebrado. Uma nova era estava prestes a começar.
A família finalmente estava unida, e algo grandioso estava por vir. Mas que desafios seriam enfrentados a partir dali? A resposta estava apenas começando a ser desvendada. Era uma vez um momento que mudaria tudo. A cena estava gravada na mente de muitos, uma sogra, com seu semblante altivo, rasgando um cheque de 500 mil. O ato era um sinal de desprezo, um gesto de desdém diante do genro. Mas, naquele instante, ela não sabia que a vida dele tomaria um rumo inesperado. Algum tempo depois, em uma tarde tranquila, essa pessoa se viu refletindo sobre suas ações. As palavras do genro ainda ecoavam em sua mente. Lembranças da risada dele, do jeito que falava sobre seus sonhos, voltavam à tona. A primeira vez que o conheceu era apenas um rapaz comum, sem grandes posses, mas com um brilho nos olhos que não podia ser ignorado. E agora? Agora, aquele mesmo jovem se tornará um empresário de sucesso. Um mergulho profundo nos sentimentos tomou conta dela. Um nó na garganta. Era como se todas as suas certezas se desfizessem em um instante. O que ela pensara ser um ato de proteção da família, na verdade, era uma demonstração de insegurança. O cheque rasgado não era apenas uma quantia em dinheiro, era uma declaração de falta de fé. Naquele momento, a verdade se impôs. A riqueza não é apenas material. O que realmente importa são os laços, a confiança, a conexão genuína entre as pessoas. O arrependimento foi como um peso em seu peito. Cada segundo que passava, cada pensamento que a assombrava, trazia consigo a dor de saber que poderia ter apoiado aquele genro, em vez de agir com desprezo. Muitos podem se perguntar: e se eu estiver cometendo o mesmo erro? Às vezes, a linha entre proteção e desconfiança é tênue. Essa pessoa começou a entender que a verdadeira riqueza está nas escolhas que fazemos, nas palavras que dizemos e no apoio que oferecemos aos que amamos. Ela olhou para o cheque rasgado, agora apenas um pedaço de papel sem valor. Mas o que ele representava era muito mais. Um ensinamento que não poderia ser ignorado. É hora de aprender. É hora de reavaliar o que realmente importa na vida. Será que você também não está perdendo de vista o que é essencial? As lições podem vir de onde menos se espera. E, às vezes, um gesto simples pode abrir portas para um futuro mais brilhante. O que será que essa pessoa fará a seguir? O próximo ato pode ser decisivo. O silêncio na sala era ensurdecedor. A tensão palpável enquanto a sogra encarava o cheque rasgado, um símbolo do que ela considerava um gesto de desprezo. Mas para ele, era apenas uma oferta de ajuda. Ele sabia que as aparências enganam. Aquela quantia era um detalhe, uma fração do que poderia ser, mas naquele momento, a generosidade não foi compreendida. O genro sentiu uma pontada de compaixão. Ela estava presa em sua própria visão de sucesso, sem perceber que a verdadeira riqueza vai além do material. Ele respirou fundo e decidiu se aproximar. Sem medo, ofereceu-se para ajudar em sua loja, uma pequena empresa que estava enfrentando dificuldades. Ele acreditava que todos merecem uma segunda chance, mesmo aqueles que não reconhecem isso. Deixe-me mostrar o que é possível, disse ele, com um sorriso sincero. Ela olhou, confusa, uma mistura de indignação e surpresa. A resposta dela era uma negação silenciosa, um claro sinal de que aquele gesto não seria bem-vindo. Mas ele não desistiria. Ele sabia que, em meio à frustração e ao orgulho, havia uma oportunidade de conexão. Enquanto falava, suas palavras eram guiadas pela empatia. Ele compartilhava experiências, histórias de pessoas que também haviam enfrentado quedas e levantado novamente. A sogra, cujos olhos estavam fixos no cheque rasgado, começou a escutar. As barreiras da sua visão estreita começaram a se desfazer. Ele falava da importância de aprender com os erros e de que o valor de alguém não é medido apenas pelo que possui. O que ele oferecia não era apenas ajuda financeira. Era uma chance de recomeço, um convite para que ela olhasse além do dinheiro. Essa é a verdadeira riqueza, ele insistiu, enquanto o olhar dela começava a mudar. Havia algo mais profundo sendo revelado naquele momento, algo que desafiava as expectativas e preconceitos. Mas, em vez de aceitar, o orgulho tomou conta. Ela se levantou, sua expressão endurecida. Não preciso da sua caridade. O eco de sua declaração ressoou na sala, deixando o genro em um silêncio reflexivo.
Ele percebeu que mudar a mentalidade de alguém não é tarefa fácil, especialmente quando o ego se interpõe. Mas, no fundo, ele sabia que a compaixão é uma força poderosa. Mesmo que a resposta inicial tenha sido negativa, ele tinha plantado uma semente. O que ela não sabia era que ele não estava ali apenas para ajudar, mas também para ensinar que a verdadeira riqueza se encontra nas relações, na capacidade de ser generoso e vulnerável. E enquanto ela deixava a sala, ele se perguntou se um dia ela entenderia. A jornada de cada um é única, e talvez, só talvez, esse pequeno gesto pudesse acender uma mudança. E assim, ele aguardou, com a esperança de que a vida lhe reservasse mais capítulos para essa história de aprendizado e transformação. O silêncio pairava no ar, carregado de expectativas. Essa pessoa, um genro determinado, estava prestes a dar um passo que poderia mudar tudo. A sogra, conhecida por sua rigidez e seu olhar calculista, finalmente havia aceitado o convite para um jantar em sua casa. Era uma oportunidade, pensou ele, de mostrar que havia mais na vida do que apenas dinheiro. As tensões entre eles sempre foram palpáveis. O genro, um homem comum, se sentia frequentemente julgado por suas escolhas. Mas hoje seria diferente. Ele preparou tudo com carinho, cada detalhe meticulosamente pensado. Enquanto a mesa se enchia de pratos saborosos, sua esperança crescia. Ele sabia que aquele jantar poderia ser o começo de uma nova história. Com a sogra sentada à mesa, ele fez um brinde. As novas oportunidades, disse ele, seu coração pulsando acelerado. O olhar da sogra, inicialmente cético, começou a suavizar. Ele aproveitou o momento para compartilhar suas experiências, os desafios que havia enfrentado, as vitórias que conquistara. Falou sobre suas empresas, sobre como cada passo dado era uma lição, uma conquista que ia além do dinheiro. Mas a sogra estava mais preocupada com o que não entendia. Você realmente acha que isso é suficiente? Ela disparou, quebrando o clima de otimismo. O genro respirou fundo. Ele sabia que aquele era um ponto crucial. Decidiu então enfrentar suas barreiras. Com calma, explicou a ela que riqueza não era apenas um cheque de 500 mil. Riqueza era a liberdade de sonhar, era a paixão pelo trabalho, era a alegria de ver suas criações ganhando vida. À medida que as palavras saíam de sua boca, o ambiente parecia se transformar. Ela, que sempre via o mundo de uma maneira rígida e materialista, começou a esboçar uma expressão de curiosidade. Havia um brilho nos olhos dela, um sinal de que algo havia mudado. Ele começou a acreditar que, talvez, a sogra estivesse começando a enxergar a vida por uma nova perspectiva. O jantar avançava, e com cada prato servido, a atmosfera se tornava mais leve. O genro sentia que as barreiras estavam se desfazendo. Essa pessoa que antes parecia intransigente agora estava começando a ouvir. A esperança florescia entre eles, como um novo começo. Ele se perguntava, essa aceitação poderia ser a chave para um futuro mais harmonioso? Um futuro em que a verdadeira riqueza fosse compartilhada e entendida? Ao término da refeição, ele sentiu que aquela noite marcava um novo capítulo. Mas o que aconteceria a seguir? A sogra realmente estaria pronta para abrir sua mente e coração? O enredo estava se desenrolando, e a narrativa ainda tinha muito a revelar. O silêncio na sala era quase palpável. Após o estrondoso rasgar do cheque, um novo capítulo se desenhava. Ninguém previa que aquele momento fatídico se tornaria uma oportunidade inesperada. O genro, ainda atordoado, olhou nos olhos da sogra. Havia um misto de ressentimento e uma sutil chama de esperança. Vamos fazer algo juntos, disse ele, quebrando a tensão. Algo na sua voz despertou a curiosidade dela. Era como se a imagem do genro, que até então era apenas um ocaso da filha, começasse a ganhar contornos mais nítidos. Ele não era apenas o genro, mas um empreendedor em potencial. Ela, por outro lado, carregava uma experiência que poderia ser valiosa. E assim, entre olhares hesitantes e sorrisos nervosos, eles decidiram colocar em prática uma ideia. Era um projeto simples, mas que exigiria colaboração, respeito e, acima de tudo, confiança. Eles começaram a discutir planos, esboçar ideias, e a cada riso, a cada brainstorming, a relação deles se entrelaçava um pouco mais. Imagine o que podemos conquistar juntos, pensou ele, enquanto a sogra desenhava possibilidades em uma folha em branco. Aquela folha, antes vazia, logo começou a se encher de anotações e rabiscos.
Era uma nova chance de transformarem não apenas suas vidas, mas a percepção que tinham um do outro. A cada sessão de trabalho, eles superavam as barreiras do passado. O genro, que outrora era apenas o namorado da filha, começou a ser visto com outros olhos. E a sogra, que inicialmente apenas olhava com ceticismo, agora compartilhava conselhos e risadas. Era uma parceria, uma dança delicada entre saber e aprender. O entusiasmo crescia. A ideia tomava forma, e a energia entre eles se tornava contagiante. Cada dificuldade se transformava em uma oportunidade. A riqueza não está apenas no dinheiro, lembrava-se ele em momentos de dúvida. Era sobre a conexão, o aprendizado e a construção de um futuro próspero. Mas o que mais poderiam conquistar juntos? A pergunta pairava no ar, como um eco que pedia para ser respondido. A jornada apenas começava, e surpresas poderiam vir a qualquer momento. O que eles não sabiam era que esse retorno ao princípio, aquela brusca reviravolta, poderia ser o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os escritórios que vibravam com energia. Essa pessoa havia atravessado tempestades e desbravado caminhos tortuosos. Seus negócios prosperavam, uma sequência de conquistas que parecia um sonho distante, mas agora era realidade. Cada empresa, cada equipe, era um reflexo de noites em claro, de lágrimas e sorrisos, de erros e aprendizados. Entretanto, o mercado não perdoava. As adversidades estavam sempre à espreita. Concorrentes astutos, incertezas econômicas e mudanças inesperadas. A cada nova etapa, um novo desafio. Essa pessoa sabia que a vitória não era garantida. Era preciso se reinventar, ser ágil e manter a mente aberta. As reuniões eram intensas, a pressão crescente. O peso da responsabilidade aumentava a cada conquista. Mas, no fundo, havia uma certeza: o trabalho duro estava valendo a pena. Enquanto isso, a opinião da sogra ecoava em sua mente. O rasgar do cheque de 500 mil ainda era uma ferida aberta, um momento de desprezo que, em contraste, agora parecia tão distante. Era quase irônico. Ela não havia acreditado naquele sonho, mas a perseverança de alguém o tornará real. O sucesso era uma faca de dois gumes. Por um lado, trazia satisfação e reconhecimento, por outro, aumentava a expectativa e a pressão. A sensação de realização era palpável. Cada contrato assinado, cada cliente satisfeito, cada funcionário motivado. Havia algo mais profundo ali, uma riqueza que ultrapassava os limites do dinheiro. O que realmente importava era o impacto que essas conquistas tinham na vida das pessoas ao seu redor. Para essa pessoa, o verdadeiro triunfo não era estar à frente de 12 empresas, mas ver as histórias se entrelaçando. As vidas que eram afetadas. E a sogra? O que ela pensava agora? Será que a indiferença ainda imperava em seu coração? Essa pessoa desejava que um dia ela pudesse entender que a verdadeira riqueza vai além do material. Vai além do que se vê à superfície. Mas o futuro ainda guardava surpresas. O mercado mudava. Novas oportunidades, novos desafios. E, enquanto essa pessoa contemplava o que havia conquistado, a próxima batalha se aproximava. O que viria a seguir? O caminho estava aberto, e a adrenalina pulsava. Estava preparado? As respostas estavam a um passo de serem reveladas. Naquele dia, tudo parecia um campo de batalha silencioso. A sogra, imponente e decidida, sentou-se à mesa como quem trazia a verdade em suas mãos. Ela não podia imaginar que a vida de alguém estava prestes a virar de cabeça para baixo. Com um gesto rápido, ela rasgou o cheque de 500 mil, a quantia que poderia mudar vidas. O som do papel se rompendo ecoou pelo ambiente, como se cortasse laços invisíveis. Muitos na sala prenderam a respiração. A surpresa estampada no rosto desse genro era inegável. Como alguém poderia ser tão imprudente? Ali estava ele, o sonhador que tinha abrido as portas de 12 empresas, e sua sogra achava que dinheiro era tudo. O ar estava carregado de tensão. Ele pensava em como essa pessoa, que era tão importante na vida de sua companheira, não via a riqueza como algo além de um número. Mas naquele instante, enquanto as peças do tabuleiro se moviam, um fio invisível de conexão começou a se formar.
A sogra, ao perceber o impacto de suas ações, hesitava. Ela viu o desespero nos olhos dele. Um homem que, mesmo diante da adversidade, construiu um império. E foi nesse momento de fraqueza que um novo entendimento começou a florescer. A riqueza não era apenas material, ou havia algo mais profundo ali. Algo que não se via com os olhos, mas se sentia no coração. Ele se sentou, olhou nos olhos dela e, com uma calma surpreendente, começou a explicar. Ele falou sobre empreender, sobre desafios, sobre o valor das pessoas que acreditavam nos sonhos. Para ele, o sucesso não era medido apenas em cifras. A sogra começou a escutar. E enquanto sua expressão mudava de desdém para curiosidade, o clima na sala transformou-se. O orgulho que ela sentia pela filha, o amor que nutria pela família, começaram a tomar forma em novas possibilidades. Essa pessoa que antes era um estranho, agora se tornava um aliado. E o mais surpreendente era que havia uma lição para ambas as partes. Uma nova visão se formava. Algo que ninguém esperava. O genro, antes tratado como um forasteiro, começava a ser visto como um parceiro. Isso não era apenas sobre dinheiro, era sobre reconhecer o potencial do outro. E a sogra, em meio às suas inseguranças, dava o primeiro passo em direção a um entendimento maior. Mas o que aconteceria a seguir? Essa nova relação poderia ser desfeita tão rapidamente quanto foi construída? A tensão ainda pairava no ar, e o futuro se desenhava incerto. O que parecia ser o fim poderia ser, na verdade, um novo começo. Cada um deles estava prestes a descobrir que a verdadeira riqueza estava na confiança. E a história ainda não tinha acabado. A sala estava iluminada por risos e diálogos animados. A mesa, repleta de pratos coloridos, refletia a alegria daquele momento. Alguém, com um brilho nos olhos, levantou o copo. A família. Uma frase simples, mas carregada de significado. Cada um ali compreendia que, afinal, o que haviam enfrentado juntos fortaleceu ainda mais os laços que os uniam. O genro, antes apenas um integrante tímido, agora era o centro das atenções. A mudança em sua vida era palpável, não apenas por conta do cheque que havia sido rasgado, mas pela confiança e respeito que conquistara. Ele havia se tornado um homem de sucesso, mas suas raízes permaneciam firmes na vida familiar. Todos viam isso, e a sogra, mesmo com a recente tensão, começou a perceber que a riqueza vai muito além do dinheiro. As conversas fluíam. Alguém lembrou de um momento embaraçoso do passado, e todos caíram na gargalhada. O ambiente, que antes era pesado, agora pulsava com cumplicidade. O passado parecia distante, como se as nuvens cinzentas tivessem se dissipado, dando lugar a um céu azul claro. O que antes parecia um abismo, agora era apenas uma memória, uma lição aprendida. A sogra, um pouco envergonhada, se aproximou. Desculpe pelo que aconteceu, disse, com sinceridade no olhar. Todos se voltaram para ela, e com um gesto simples, o genro a abraçou. Estamos juntos nisso. O que importa é a união. O ambiente se encheu de uma energia vibrante, como se uma nova era estivesse começando. Os filhos, ouvindo tudo do canto, sorriram, percebendo que aquela família era mais forte do que imaginavam. Com a atenção dissolvida, a mensagem se espalhou entre eles e a verdadeira riqueza não está em cheques altos ou em bens, mas na união que mantém, no apoio mútuo e nas risadas compartilhadas. Alguém levantou novamente o copo, agora com um novo propósito. A união, que é a nossa maior riqueza. Todos brindaram, e aquele momento se tornou um símbolo do que realmente importava. Naquela sala, repleta de amor e risos, todos perceberam que a vida é feita de momentos, e os melhores são aqueles que se compartilham. E enquanto a noite avançava, uma certeza se firmava no coração de cada um e juntos, eram invencíveis. Mas a pergunta que pairava no ar era, e se a riqueza é a união, o que mais o futuro poderia reservar para essa família? Era um evento simples, mas carregado de significados. A sala estava repleta de pessoas. Olhares curiosos, sorrisos nervosos. Todos aguardavam o discurso da sogra. Uma figura imponente, que sempre valorizou o sucesso e a estabilidade material. A tensão era palpável. Quando ela começou a falar, a voz era firme. Hoje, eu quero reconhecer o esforço que muitos de vocês fizeram para construir suas vidas. Uma pausa. O silêncio se instalou.
Era um momento de expectativa. Eu olhei para a trajetória de cada um aqui e percebi que o valor vai além do que se vê. Um sussurro percorreu a sala. Quem estaria pensando no genro? Ele estava ali, observando. Era alguém que, até pouco tempo atrás, não imaginaria estar no centro das atenções. O passado o acompanhava, mas não o definia. Ele sorriu, lembrando de como tinha enfrentado desafios, lutado contra as adversidades. Vocês sabem, continuou a sogra, a vida não é só sobre dinheiro. É sobre as lições que aprendemos, as pessoas que encontramos e as batalhas que vencemos. Enquanto falava, seus olhos buscavam o genro. Ele sentia o peso daquela conexão. O reconhecimento estava vindo. Mas havia um conflito interno. Ele não queria ser julgado apenas pela sua situação atual. Eu aprendi que a riqueza verdadeira vem da coragem, da resiliência e do amor que temos em família, ela disse, olhando para todas as direções, como se quisesse que aqueles sentimentos penetrassem em cada coração ali presente. Muitas vezes, nós só vemos o que brilha, mas esquecemos das histórias por trás disso. O genro respirou fundo. Ele sabia que a sogra estava falando sobre ele, sobre sua jornada. A luta, os altos e baixos, as noites em claro. O cheque rasgado ainda ecoava na mente de todos, mas ali, naquele momento, as palavras dela pareciam um convite para algo maior. Um convite a ver além da superfície. Não se esqueçam, ela acrescentou, com uma ênfase que fez o ambiente vibrar, o passado não define o futuro. Cada um de vocês pode reescrever sua história. Uma onda de emoção percorreu a sala. As pessoas começaram a se olhar, a refletir sobre suas próprias vidas. Então, ela fez uma pausa longa, deixando a frase ressoar. A riqueza não é apenas material ou aquilo ficou no ar. Uma verdade que muitos precisavam ouvir. O genro sentiu um calor no peito. A gratidão pulsava em seu ser. Ele se levantou, com coragem, pronto para quebrar o silêncio que o cercava. Um novo capítulo estava prestes a começar. O futuro se desenhava à sua frente, cheio de possibilidades. Enquanto a sogra olhava nos olhos de todos, a inquietação de saber o que viria a seguir pairava no ar. A história ainda não tinha acabado. Era uma vez alguém que, em um dia comum, se viu no centro de uma tempestade emocional. A cena ainda estava fresca na memória. A sogra, com seu olhar desconfiado e um ar de superioridade, rasgou um cheque de 500 mil na frente de toda a família. O gesto foi impulsivo, reflexo de um orgulho que não reconhecia a força que alguém tinha construído ao longo dos anos. Mas o que essa pessoa sentiu naquelas frações de segundo? Uma mistura de raiva, confusão e, acima de tudo, uma determinação silenciosa. Enquanto a família murmurava e olhares curiosos se cruzavam, ele se retirou para um canto. O que estava acontecendo era mais do que uma simples ofensa. Era um marco. Um ponto de inflexão. Ele refletiu sobre cada desafio, cada dificuldade que enfrentou. Desde os primeiros passos em um mundo corporativo repleto de inseguranças, passando pelas noites mal dormidas e as incertezas que o perseguiam como sombras. Ele lutou, aprendeu, cresceu. E agora, em vez de se deixar abater, aquele momento era um combustível. A trajetória até ali não foi fácil. Muitos duvidaram dele. Alguns até riram. Mas essas experiências, longe de serem um fardo, tornaram-se as lições que moldaram seu caráter. Cada erro, cada tropeço, acrescentou uma camada de sabedoria. E agora, ao olhar para trás, ele sentia um orgulho imenso, não pela riqueza que havia construído, mas pelo homem que se tornará. A verdadeira riqueza não era apenas material, era a resiliência, o aprendizado constante, a habilidade de se levantar após uma queda. Enquanto a sogra terminava sua explosão emocional, ele se perguntava quem, na verdade, era mais rico. A mulher que, com sua fortuna, não enxergava o que realmente importava, ou ele, que, mesmo sem um cheque na mão, possuía a liberdade e a coragem de seguir em frente? Em um mundo tão obcecado por números e bens materiais, ele encontrou um tesouro que não podia ser medido. E foi nesse instante que ele decidiu que não deixaria que o passado o definisse. O futuro, com suas promessas e desafios, o aguardava. Porque cada obstáculo, cada momento difícil, trazia consigo uma lição valiosa. A vida tinha muito mais a oferecer do que qualquer quantia em dinheiro. E, assim, ele se preparou para o próximo capítulo.
Um capítulo onde a verdadeira riqueza seria revelada. E ao olhar para frente, ele sabia que estava apenas começando. O que viria a seguir? A resposta estava prestes a ser descoberta. A sala estava em silêncio, a tensão no ar quase palpável. A sogra, com seu olhar penetrante, encarou seu genro. O cheque rasgado ainda estava na mesa, um símbolo de desdém e desprezo. Mas havia algo diferente no olhar dele. Algo que ela nunca notara antes. Ele era mais do que o simples genro que achava que poderia ser aceito em sua família. Você não sabe o que está perdendo, ele disse, a voz calma, mas firme. A sogra, que sempre se considerou a detentora do conhecimento e da sabedoria, agora se via diante de uma nova realidade. Essa pessoa, que ela sempre subestimara, havia se transformado em alguém poderoso. E a verdade começou a despertar dentro dela. Ele não era mais o rapaz inseguro que buscava aprovação. Não mais alguém que se escondia atrás de sorrisos nervosos e tentativas de agradar. Ele tinha construído um império. 12 empresas, cada uma mais próspera do que a anterior. E agora, diante dela, ele estava pronto para assumir um novo papel, o mentor. Quem diria que isso aconteceria? Essa pergunta pairou no ar, quase como um eco. A sogra começou a perceber que sua visão de mundo era limitada. Ela sempre pensou que a riqueza era apenas sobre dinheiro, sobre bens materiais. Mas agora, sentia que a verdadeira riqueza estava na troca de conhecimentos, na capacidade de inspirar e empoderar. E ele estava ali para ensiná-la. As palavras dele começaram a ressoar em sua mente. A riqueza não é apenas material. É sobre a liberdade de ser quem você realmente é. O embate de suas ideias se tornava mais intenso. Ela queria resistir. Queria voltar para a zona de conforto do status que sempre teve. Mas havia uma faísca de curiosidade nela, uma necessidade de entender o que ele realmente queria dizer. Ela se lembrou de momentos em que desdenhou de seus sonhos, de sua ambição. E agora? Aquele homem que um dia considerou um desafiante estava ali, oferecendo uma nova perspectiva. Uma chance de crescimento. Um convite a um mundo onde o empoderamento não vinha do controle, mas da colaboração. O silêncio se fez novamente, agora carregado de expectativa. Uma nova dinâmica estava se formando entre eles. Os papéis se invertem, e a sogra percebe que a força do genro pode também ser uma luz no caminho dela. Ela pode se abrir para essa nova fase. Ou continuar a viver na sombra da dúvida. A escolha seria a dela. Mas ele não ia desistir. Ele já tinha dado o primeiro passo, e agora estava ao seu lado, pronto para guiá-la. A pergunta que ficou no ar era: até onde essa nova jornada os levaria? O mundo deles estava prestes a mudar de maneiras que nunca imaginaram. E cada um deles sabia que o verdadeiro poder estava apenas começando a ser revelado. A tensão no ar era palpável. A sala estava cheia, mas o único som que se ouvia era o leve arranhar de uma caneta sobre o papel. Esse é o plano, disse alguém, o olhar fixo em um projeto que poderia mudar tudo. O genro e a sogra, agora parceiros, olhavam um para o outro, a energia entre eles pulsando. A ideia era brilhante. Um projeto que prometia unir suas habilidades distintas. Mas a colaboração não era fácil. Ambos eram criativos, visionários, mas também teimosos. Precisamos cortar isso aqui, disse a sogra, apontando para uma parte do projeto que ela considerava excessiva. Não podemos tirar essa ideia, retrucou o genro, sentindo a pressão crescendo. As vozes começaram a se elevar, e em um momento de calor, ele se lembrou das palavras sábias de um mentor: a força não está apenas em você, mas em quem você se une. Ele respirou fundo, tentando encontrar um meio-termo. O que era mais importante? O projeto ou a relação? Ele sabia que juntos, eram imbatíveis. Mas a tensão era um desafio. A cada palavra, a cada discussão, o potencial deles vibrava. Ele sentia uma mistura de excitação e ansiedade. Se usarmos a ideia dela, podemos fazer isso, pensou. E assim, ele propôs uma nova abordagem, algo que incorporava a visão dela, mas sem abrir mão do que ele acreditava. A resposta dela foi instantânea, um brilho nos olhos. Você realmente achou uma maneira de unir tudo. A empolgação começou a substituir a tensão.
As ideias se entrelaçavam, e eles perceberam que a verdadeira riqueza estava ali, não em dinheiro, mas na capacidade de criar algo juntos. Eles riram, finalmente encontrando um ritmo. Era um momento de conexão, uma ruptura de barreiras. O projeto crescia diante deles, e a certeza de que poderiam transformar suas diferenças em força se solidificava. O que antes parecia um impasse agora se tornava uma sinfonia de ideias. Mas, nesse instante de clareza, uma pergunta pairava no ar. E se, no final, isso não fosse apenas sobre o projeto? E se a verdadeira vitória fosse a união que eles estavam construindo? O relógio marcava o tempo, mas a ideia de se tornarem parceiros não só em negócios, mas também na vida, deixou um gostinho de quero mais. A jornada estava apenas começando. E a grande reviravolta ainda estava por vir. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A força da família é poderosa. Em um momento inesperado, todos se reuniram na sala, com expressões que misturavam ansiedade e esperança. A ideia de alguém em busca de um novo projeto havia lançado uma semente de otimismo entre eles. Era um sonho audacioso, mas aquele sonho precisava de apoio. E a unidade familiar, agora mais do que nunca, se tornava essencial. Enquanto o silêncio pairava no ar, a tensão se tornava palpável. Mãos se entrelaçavam, olhares se encontravam. Era como se cada um estivesse esperando por um sinal, um empurrãozinho que mostrasse que juntos eram mais fortes. Muitos já tinham enfrentado dificuldades, e agora, mais do que nunca, eles sabiam que não podiam deixar esse alguém sozinho nessa jornada. Se você acreditar, nós acreditamos, alguém declarou, quebrando o silêncio. Isso foi o que bastou. Os olhares se tornaram determinados, e a energia começou a fluir. Planos foram traçados, ideias surgiam como fogos de artifício em uma noite escura. Havia um sentimento unificador, um desejo de ver aquele sonho se transformar em realidade. Cada um tinha algo a oferecer, uma habilidade, um conselho, até mesmo um pouco de tempo. Era uma troca silenciosa, mas poderosa. Os dias seguintes foram marcados por reuniões improvisadas, brainstorming e risadas. O genro, antes ansioso, se viu cercado por uma rede de apoio que se estendia além das paredes da casa. A sogra que antes rasgara aquele cheque de 500 mil se tornava um símbolo do que a verdadeira riqueza realmente significava. Não eram os números em uma conta bancária, mas as conexões, o amor e o suporte incondicional de quem estava ao lado. Muitos perceberam que aquela união era o que realmente fazia a diferença. As conversas fluíam, os planos se solidificavam. E quando alguém parecia vacilar, havia sempre um par de mãos dispostas a segurar firme, um olhar encorajador que dizia o estamos com você. O genro se sentia fortalecido. Ele não estava mais sozinho. As coisas começaram a tomar forma. Um projeto que antes parecia distante agora se aproximava. E a cada passo dado, a confiança aumentava. Os desafios ainda estavam por vir, mas a certeza de que cada um estava disposto a lutar juntos tornava tudo mais leve. E então, enquanto refletiam sobre todo esse processo, uma pergunta pairava no ar do que realmente importa na vida. A resposta estava ali, clara como a luz do dia. E naquele momento, alguém sussurrou: a riqueza está na união. E vamos construir isso juntos. Assim, a jornada estava apenas começando. O que aconteceria a seguir mudaria tudo. Mas você já parou para pensar que às vezes, a maior riqueza está na força da família? O grande dia finalmente chegou. A sala estava cheia. Amigos, familiares, todos reunidos para celebrar um sonho que se tornará realidade. Essa pessoa, que até pouco tempo atrás vivia nas sombras da desconfiança, agora se via no centro das atenções. O projeto, que por meses fora planejado com tanto carinho e determinação, estava prestes a ser revelado ao mundo. Os olhares curiosos, os sussurros discretos. Todos queriam saber como ele conseguiu. A tensão no ar era palpável. Ao subir ao palco, sentiu o coração disparar. Era o momento da verdade. Ele respirou fundo e começou a falar. Cada palavra era carregada de emoção. Ele relatou a jornada, as dificuldades, as noites em claro, os obstáculos superados. E o público ouvia, atento, fascinado pela transformação. Então, surgiu uma figura familiar entre a multidão. A sogra, que sempre tivera uma visão crítica sobre suas ambições.
A mesma que rasgara um cheque de 500 mil, sem saber que aquele gesto havia se tornado um combustível para a sua determinação. Agora, ali estava ela, em uma posição desconfortável, enquanto ele falava sobre sucesso, não somente financeiro, mas sobre o valor das relações, do trabalho em equipe e da força interior. A plateia, anticética, começou a aplaudir. O reconhecimento daquela jornada, tão desafiadora, finalmente se transformava em um triunfo coletivo. Ele olhou para a sogra. O olhar dela era um misto de surpresa e orgulho. Talvez agora ela entendesse que riqueza não era apenas uma questão de números, mas sim de conquistas emocionais, de resiliência e aprendizado. Enquanto a multidão eruía em aplausos, ele sabia que este momento era apenas o começo. O reconhecimento público era um passo importante, mas o que realmente importava era a nova jornada que se aproximava. Olhando para as pessoas ao seu redor, sentiu uma onda de gratidão. Ele havia conquistado mais do que apenas sucesso. Havia construído uma rede de apoio, uma nova família. E ali, naquele instante mágico, uma nova história começava. O que antes era um sonho distante agora se tornava realidade. Mas, como em toda boa narrativa, a vida guardava surpresas. O que viria a seguir? Será que novos desafios iriam surgir? Ele mal podia esperar para descobrir. O verdadeiro triunfo, ele sabia, estava apenas começando. O barulho da taça se chocando contra outra ecoou pelo ambiente, um som que parecia ressoar mais forte do que o habitual. Essa pessoa olhou nos olhos da sogra, um olhar que carregava anos de tensão, mas também um frescor inesperado. Era um momento de virada. O cheque rasgado de 500 mil havia se transformado em passado, uma sombra que começava a se dissipar. A sogra, com um sorriso hesitante, levantou a taça. Ao futuro, disse ela, como se estivesse brindando não apenas a um genro que, até então, parecia ser apenas um peso em sua família, mas a um potencial inexplorado, a uma nova relação que estava se formando. O genro, por sua vez, retribuiu o gesto, sentindo o peso de cada palavra. Ele havia se esforçado tanto, não apenas para ser aceito, mas para provar seu valor. No fundo, havia uma esperança renovada. Uma nova dinâmica estava se estabelecendo, uma conexão que ia além do dinheiro. Ele se lembrava de seus sonhos, de cada sacrifício feito para colocar suas ideias em prática. Do outro lado da mesa, a sogra, agora mais próxima, parecia perceber isso. O orgulho escondido sob a fachada de dinheiro e status começava a brilhar. Mas no ar, havia ainda uma pergunta não respondida: do que mais estava por vir? Essa pessoa sabia que a vida é cheia de surpresas, e, enquanto segurava a taça, sentiu um frio na barriga. O futuro se desenhava diante deles, repleto de possibilidades. Ele queria mais do que uma mera aceitação, queria construir pontes, desmantelar preconceitos, receber apoio genuíno. Enquanto brindava com a sogra, um novo entendimento florescia. Riqueza não se limitava ao que se tinha, mas ao que se constrói juntos. Era sobre compartilhar sonhos, visões e, principalmente, a vontade de crescer como família. Com um novo olhar sobre o que realmente importava, ele percebeu que essa relação poderia ser a chave para algo ainda maior. E assim, com um sorriso esperançoso, aquele genro já não via mais a sogra como um desafio, mas como uma aliada. Ele sabia que o que estava por vir era muito mais do que dinheiro, era a construção de um legado, de uma relação que poderia ressoar por gerações. E, no fundo, ele se perguntava até onde essa nova história os levaria? Afinal, a riqueza mais valiosa era aquela que se cultivava no coração.